Vimos em outro vídeo que nosso Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou para seu povo neste mundo escuro e mau, tanto a autoridade quanto o poder, a autoridade de sua palavra e o poder de seu Espírito Santo para o caminho que eles são chamados a pisar e o trabalho que são chamados a fazer. Temos ampla orientação na palavra e temos o poder de Deus com o qual contar para todas as dificuldades e demandas da cena pelo qual temos que passar para casa, para nosso descanso eterno no céu. Temos autoridade e poder para todos. Mas devemos lembrar que se Deus nos deu autoridade, devemos ser obedientes. E se Ele forneceu o poder, devemos ser dependentes. De que serve a autoridade se não a obedecemos? Posso dar ao meu empregado as instruções mais claras e completas sobre onde ele deve ir, o que deve fazer e o que deve dizer. Mas se em vez de simplesmente agir de acordo com minhas instruções, ele começa a raciocinar, pensar e tirar conclusões para usar seu próprio julgamento e agir de acordo com sua própria vontade, e de que servem minhas instruções neste caso? Nenhum. Exceto para mostrar o quão completamente ele se afastou deles. Claramente, a tarefa de um empregado, de um servo, é obedecer, não raciocinar. Agir de acordo com as instruções de seu mestre, não de acordo com a sua própria vontade ou julgamento. Se ele apenas fizer exatamente o que o seu mestre diz, ele não é responsável pelas consequências. O único grande negócio de um servo é obedecer. Esta é a perfeição moral de um servo. Houve apenas um servo absolutamente obediente e perfeitamente dependente em toda a história deste mundo, o homem Cristo Jesus. Ele encontrou sua alegria na obediência. Sacrifício e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não requereste. Ele disse, então disse eu, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, ou Deus meu. Sim, a tua lei está dentro de meu coração. Esse é um salmo messiânico a respeito do Senhor Jesus. Está no Salmo 40, versículos 6 a 8. Nosso abençoado Senhor Jesus descobriu que a vontade de Deus é seu único motivo para agir. Não havia nada nele que precisasse ser restringido pela autoridade de Deus. Sua vontade era perfeita e todos os seus movimentos eram necessariamente a própria necessidade de sua natureza perfeita, na corrente da vontade divina. A tua lei está dentro do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade. Desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estas eram seus sentimentos e suas palavras. Agora, o que Satanás poderia fazer com um homem como este? Absolutamente nada. Ele tentou retirá-lo do caminho da obediência e do lugar de dependência, mas em vão. Note o que Satanás disse a Cristo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Certamente Deus daria pão ao seu filho, sem dúvida, mas o homem perfeito se recusa a fazer pão para si mesmo. Ele não tinha comando, autoridade e, portanto, nenhum motivo para agir. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Esta foi a resposta do Senhor Jesus. Assim, durante toda a tentação, nada poderia afastar o abençoado, afastar ele do abençoado caminho da simples obediência. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Esta foi a resposta do nosso Senhor ao tentador. Assim, durante toda a tentação, nada poderia afastar o abençoado, nada poderia afastar ele do abençoado caminho da simples obediência. Está escrito, foi sua única resposta invariável. Ele não faria, não poderia agir sem um motivo, e seu único motivo foi encontrado na vontade de Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus.
Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Este salmo é verdadeiro no Senhor Jesus Cristo. Tal foi a obediência de Jesus Cristo. Uma obediência perfeita do começo ao fim. E não apenas ele era perfeitamente obediente, mas perfeitamente dependente. Embora Deus seja abençoado para sempre, tendo tomado seu lugar como homem neste mundo, ele viveu na dependência, ele viveu uma vida em perfeita obediência a Deus. Ele poderia dizer: eu visto os céus de negrura e faço de pano de saco a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para ouvir como erudito. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, nem voltei atrás. Dei as costas aos que me batiam e as faces aos que me arrancaram a barba. Não escondi o rosto da vergonha, pois o Senhor Deus me ajudará, portanto não serei confundido. Você pode ler isto no Salmo 50. O Salmo 16 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti ponho a minha confiança. O Salmo 22 diz: fui lançado sobre ti desde o ventre da minha mãe. Ele foi total e continuamente lançado sobre Deus desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário, e quando ele terminou tudo, entregou seu espírito nas mãos do Pai, e sua carne descansou na esperança da ressurreição. Sua obediência e dependência foram divinamente perfeitos o tempo todo. Mas agora, vamos notar dois exemplos do oposto de tudo isto. Dois casos nos quais, por falta de obediência e dependência, os resultados mais desastrosos se seguiram. Vamos primeiro pensar na história que temos em 1 Reis, capítulo 13. Nós começamos lendo assim: e eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor. Até aqui tudo certo. Ele falou a palavra de Deus, o profeta, e o poder de Deus acompanhou o testemunho. O espírito do rei foi humilhado e subjugado naquele momento. Mais do que isto, o homem de Deus foi capaz de recusar o convite do rei para ir para casa com ele. Se refrescar e receber uma recompensa. Está dito assim: e o homem de Deus disse ao rei: se me deres metade da tua casa, não entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo mesmo caminho por onde vieste. Tudo isto era adorável, perfeitamente delicioso de se pensar. Ver a obediência do profeta em todos os detalhes em relação ao que Deus tinha ordenado para ele falar e fazer, e tudo estava de acordo. Os pés do homem de Deus permanecem firmes no brilhante e abençoado caminho da obediência, e tudo é vitória para ele. As ofertas do rei são descartadas sem hesitação. Metade da casa real não pode tentá-lo a sair do caminho estreito, santo e feliz da obediência. Ele rejeita toda a abertura e se volta para seguir o caminho reto, aberto diante dele pela palavra do Senhor. Não há raciocínio, nem questionamento, nem hesitação. A palavra do Senhor resolve tudo. Ele tem apenas que obedecer, independentemente das consequências. E, até agora, o profeta fez, e tudo o que fez está muito bem.
Mas note a sequência do que acontece neste capítulo sobre este profeta. Ora, habitava um velho profeta em Betel. Aí já é outro profeta. Cuidado com os velhos profetas. Este velho profeta seguiu o homem de Deus e disse: venha para casa comigo e coma pão. Este era o diabo em uma nova forma. O que a palavra de um rei falhou em fazer, a palavra de um profeta pôde realizar. O que a palavra de um rei, com toda a sua glória, não fez tirar o homem do caminho de Deus, da vontade de Deus, da obediência ao Senhor, a palavra desse velho profeta fez. Foi uma armadilha de Satanás para o qual o homem de Deus estava evidentemente despreparado. A vestimenta de um profeta o enganou e o deixou completamente desprevenido. Podemos perceber imediatamente seu tom alterado. Ao responder ao rei, ele fala com vivacidade, força e ousadia, e ousada decisão. Ele diz: se me deres metade da tua casa, não entrarei contigo. E então ele acrescenta com igual força o motivo da recusa: pois assim me foi ordenado pela palavra do Senhor. Mas em sua resposta ao profeta, há um declínio manifesto no caminho da energia, ousadia e decisão. Ele diz ao profeta: não posso voltar contigo, nem entrar contigo. E ao atribuir o motivo, em vez da palavra com força, me foi ordenado pela palavra do Senhor, temos a expressão fraca: me foi mandado pela palavra do Senhor. Notou a diferença? Com o rei ele diz: me foi ordenado pela palavra do Senhor. Agora com o profeta ele diz: me foi mandado. Em suma, todo o tom é mais baixo. A palavra de Deus estava perdendo seu verdadeiro lugar e poder em sua alma. Aquela palavra não havia mudado. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme no céu. E se essa palavra estivesse escondida no coração do homem de Deus, se tivesse habitada ricamente em sua alma, sua resposta ao profeta teria sido tão distinta e decidida como sua resposta ao rei. O espírito de obediência e a grande salvaguarda moral contra todo o esquema e toda a armadilha do inimigo é esta: ficarmos com a palavra de Deus, com a clara palavra de Deus. O inimigo pode mudar de terreno, pode mudar de tática, pode variar seu arbítrio, mas a obediência à clara e simples palavra de Deus preserva a alma de todos os seus esquemas perversos e artifícios astutos. Observe como o inimigo insta seu ponto com o homem de Deus. Respondeu-lhe: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo para a tua casa. O que o homem de Deus deveria ter dito sobre isto? Se a palavra de seu Senhor estivesse habitado nele, ele teria dito imediatamente: se 10.000 profetas e 10.000 anjos dissesse traga-o de volta, eu os consideraria todos como mentirosos e emissários do diabo, enviados para me seduzir do santo e feliz caminho do Senhor, ou para me retirar do santo e feliz caminho do Senhor. Esta teria sido uma resposta maravilhosa, teria o mesmo toque celestial exibido nestas palavras brilhantes do profeta: embora nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos pregado, que seja anátema. Mas, infelizmente, o homem de Deus saiu do caminho da obediência. Então, o próprio homem a quem Satanás havia usado para atraí-lo tornou-se o porta-voz de Jeová para anunciar em seus ouvidos a terrível consequência. Ele mentiu quando Satanás o usou. Ele falou a verdade quando Deus o usou. Estamos falando do profeta velho, agora falando ao homem de Deus. O errante homem de Deus foi morto por um leão porque desobedeceu a palavra do Senhor.
Sim, ele saiu do estreito caminho da obediência para o amplo caminho de sua própria vontade e ali foi morto. Portanto, tenhamos muito, mas muito cuidado com os velhos profetas e os anjos de luz. Vamos, no verdadeiro espírito de obediência, nos manter muito próximo da palavra de nosso Deus. Encontraremos o caminho da obediência seguro e agradável, santo e feliz. E para finalizar, vamos dar uma olhada em Josué capítulo 9, que registra para a nossa admoestação a maneira pela qual até mesmo Josué foi alcançado por falta de simples dependência de Deus. Foi enganado, ele foi alcançado com engano. Não vou citar a passagem, nem entrar em muitos detalhes. Você pode abrir a Bíblia e ler o capítulo que estamos nos referindo no final desse vídeo. Eu vou citar algumas partes formando o conteúdo. Por que Israel foi enganado pela astúcia dos gibeonitas? Porque eles se apoiaram em seu próprio entendimento e julgaram pela visão de seus olhos em vez de esperar em Deus por orientação e conselho. Deus sabia tudo sobre os gibeonitas. Ele não foi enganado por seus trapos esfarrapados e por pão mofado, e nem Israel teria sido se eles apenas olhassem para o Senhor. Mas aqui eles falharam. Eles não esperaram em Deus, Deus os teria guiado, ele teria dito a eles quem eram esses estranhos astutos. Deus teria deixado tudo claro para Israel se eles simplesmente esperassem nele, no sentido de sua própria ignorância e fraqueza. Mas não, eles pensariam por si mesmos e julgariam por si mesmos, raciocinariam com base no que viram e tirariam suas próprias conclusões. Todas essas coisas fariam. Portanto, as vestes farrapadas dos gibeonitas realizaram o que os baluartes carrancudos de Jericó não conseguiram fazer. Podemos ter certeza de que Israel não pensava em fazer uma aliança com nenhum dos cananeus. Não, eles ficaram terrivelmente indignados quando descobriram que haviam feito isso. Foram enganados pelos gibeonitas. Mas eles fizeram isso e tiveram que cumpri-lo. É mais fácil cometer um erro do que retificá-lo. E assim que os gibeonitas permaneceram como um impressionante memorial do mal, de não esperar em Deus por conselho e orientação. Que o Espírito Santo nos ensine de tudo o que passou diante de nós, a solene importância da obediência e dependência.